Bom, pessoal, chegamos nessa parte para a gente ver câmeras, GPS e tudo mais. Pelo Dartpad, a gente pode pegar apenas simulações. Então, para ser mais robusto o nosso esquema, a gente vai aprender a instalar, né, o SDK. Então, eu vou instalar aqui. No meu caso, vai ser para Windows. Requisição de sistema, né? E ele vai colocar aqui como que você consegue o SDK. Ele pede para você fazer download do bundle, né, do Flutter SDK. Depois de baixado, pessoal, você vai descompressar, né? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou copiar, né, o zip nativo no Windows, por exemplo, e aqui eu vou analisar qual disco eu vou colocar, né? Então, no caso aqui, o disco que eu tenho mais espaço, qualquer um dos dois aqui vai. Dentro da pasta Flutter, né? Ela ainda não terminou de copiar, mas eu tenho aqui a pasta bin. Aqui que está os executáveis, e é esse caminho que a gente vai copiar. A gente vai colocar nas variáveis ambiente. Então, se você escrever aí variáveis ambiente, são caminhos, né, que o Windows ele encontra. Eu vou usar o atributo path, né, esse camarada aqui, né. Só que esse aqui está só para o usuário Luiz, eu quero para todo o sistema. Então eu vou no de baixo, tá? Vou editar, aqui está a lista de variáveis ambientes. E vou acrescentar aqui, ó, o Flutter /bin. Bom, pessoal, agora é só abrir o prompt. Eu vou abrir aqui o terminal como administrador. E aqui eu vou dar um comando Flutter. No nosso caso, ele encontrou aqui a ferramenta e deu aqui a lista de comandos, né? Ele percebeu, né, que a gente não colocou nada, mas a gente pode também dar o Flutter -H, que é o help, né? Que é essa mesma tela aí, tá? Vamos usar o Flutter Doctor, ele analisa a instalação Flutter. No caso aqui, ele vai ver se tem o Android instalado e tudo. Pessoal, eu vou abordar como que eu trabalho, né? Mas aí pode ser que tenha o Android Studio, só para você ter o emulador aí, né? Mas eu acredito, né, de verdade, que a minha abordagem eu prefiro, que é testar direto no app. É lógico, pessoal, sempre vai ser melhor testar no aparelho que você tiver. Se estiver fazendo se você tiver iOS, testa no iOS. Se tiver no Android, testa no Android. Mas tem um lance aqui, por isso que é bom seguir a documentação, que é você dar o comando, né, de aceite, né, das licenças do Android, tá? Então aqui ele vai ver o que tá, ele já viu que não, que o Android Tucson não tem, enfim. Visual Studio Code, ele vai testar tudo, tá? Bom, então ele testa tudo, versão do Visual Studio que você tiver. Eu vou dar aqui o Android licenças aqui. Então, quando você tiver o SDK, você tem que rodar essa aplicação para dar uma olhadinha, tá bom? Então, esse aqui é o Visual Studio Code, né? Ele é um editor que a gente pode instalar várias extensões para trabalhar as mais diversas linguagens. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo eu trabalho na HTML com Django, né? Trabalho Python, né, junto. Mas a mágica acontece aqui no setor de extensões, né? Que é onde a gente consegue navegar. Por exemplo, eu tenho aqui instalado o Snippets para trabalhar a linguagem C. Então, quando você está no arquivo, ele identifica, né, a linguagem, o projeto que está trabalhando. E aqui a gente vai dar uma olhadinha no Dart, né, e no Flutter. Vamos ver o que, que tem. Né? Por enquanto, não precisa instalar nada. Então, vamos dar uma olhada. Ó. Então, ele tem aqui, ó, a linguagem Dart, né, para dar suporte pelo Visual Studio. Aí que ele fala tudo que ele vai habilitar, caso você instale. E vamos ver aqui Flutter. Então vamos lá, vamos instalar o Flutter. Opa, é o primeiro, né? Install. Então ele vai instalar. E, pessoal, que ele instalou o Dart também. Por quê? Porque ele é uma dependência do Flutter. Então não estranhe, né? Quando você instala uma extensão, aparecem outras coisinhas a mais, tá bom? Você pode ver aqui em dependência. E, pessoal, para a gente começar um projeto, a gente vai em terminal ou aqui em view terminal, né? Que é onde a gente dá os comandos. Isso fica salvo para cada projeto que você faz. Então o professor vai criar uma pasta para a gente fazer nossos projetos Flutter, tá? Então, ó, veja que eu estou no caminho aqui, né? Projeto LaTeX. Eu vou em File e vou dar um Open Folder, ou seja, abrir pasta. Eu tenho uma pasta Projetos no meu computador. Vou criar uma pasta chamada Flutter.
E dentro dessa pasta que eu vou criar os projetos Flutter. Então, eu vou criar uma nova pasta, né? Vou criar só a pasta Flutter, né? Estou dentro da pasta de projeto. Então, ó, ele inicia aqui, ó, estou dentro da pasta Flutter, certo? E eu vou pedir aqui o sistema com terminal. Então, tá ali, ó, estou dentro da pasta, tá dando o caminho, né, do computador, onde é que está a sua pasta. Então, aqui dentro que nós vamos fazer os comandos. Então, eu vou digitar Flutter. E aqui ele me dá tudinho. Então, se eu quiser criar um novo projeto, né, ele vai ter todas as ferramentinhas aqui para mim fazer isso. Ó. Já achou aqui, ó, create. Não é isso? É o comando para eu criar. Bom, pessoal, aqui eu posso dar o Flutter create, né? Então, o Flutter create, eu vou criar a pasta aqui, eu vou chamar de maps. Ele vai criar esse projeto. Existe comando para você pegar de repositórios de exemplo da Google lá na documentação, né? Tem comandos aqui que você concatena alguns comandos. Bom, agora olha o que ele criou aqui. Ele criou uma pasta aqui com vários arquivos que a gente vai vendo, né? Ó, Android, tudo direitinho para a gente, web, né? Que é multiplataforma, né? Linux, iOS. Ou seja, ele criou uma pasta de projeto completa para a gente fazer o nosso projeto Flutter. Vamos ver aqui então, entrar dentro da pasta. Então aqui, ó, porque eu estou na pasta Flutter, onde tem todas as pastas. Eu quero entrar dentro dessa pasta Maps aqui, ó. Então cd Maps, ele está até falando aqui em cima, né? E Flutter Run, eu quero que rode o projeto para ver o que está acontecendo, né? Então ele está falando, ó, tem que conectar os devices, né? Windows, Chrome e tudo mais. Ele pede para você escolher. Então essa é uma vantagem que a gente não precisa a priori ter o celular aqui plugado, né? Então eu posso vir aqui em e ele vai fazer aqui no um app Windows, tá? Para mim. Vamos ver o que vai acontecer. No nosso caso, ele criou o app no formato Windows. Poderia ter jogado também no Chrome, né? Tá vendo? Então aqui eu tenho aquela aplicação clássica, né? Construída. Então, dentre os vários componentes aqui, a gente começa a ver, né? Que a gente tem uma exportação para o Windows. Então aqui no Windows a gente tem um runner funcional, né? Então, vamos olhando aqui. E nossa aplicação está aqui, ó, pasta lib.dart. Que já reconheceu aqui que é um projeto Dart, ó, tá aqui embaixo, ó. Ele já reconheceu, tá? Então, o arquivo main.dart aqui em lib e aqui você vê, né, a aplicação do Flutter Demo, né? E vai ver que a mesma explicação que a gente fez no Dartpad, ela tá funcionando aqui, ó. Comando de incremento, mudando estado, tudo direitinho, tá, pessoal? Então, podem ficar sossegados quanto a isso. Bom, então, para quem quer, né, usar, né, os recursos mais robustos do Flutter, tá aí a forma de instalação bem simples, né? E caso você tenha algum problema, não esteja funcionando corretamente, você vai usar o Flutter Doctor para fazer a análise do que está faltando, né? Bom, pessoal, agora nada mais justo que a gente testar o nosso aplicativo. Mas já deve ter percebido alguns problemas, né? Pois é o nosso mesmo experimento, só que tem alguns errinhos, né? Ele não identifica aqui o int_l, né, no Dartpad. Como resolver? A gente tem um arquivo aqui chamado pubspec, né, que é onde tem as dependências. Aqui é o lock, né? Eu cliquei errado, é no IOL. Então o arquivo IOL é onde a gente coloca a dependência. E aqui é só colocar aqui o int_l, né? A versão que tiver, você pode declarar aqui depois a versão, mas no caso eu quero a mais atual, né? Vou salvar esse arquivo, né? O Flutter ele é reativo, ele sente, né, que você mexeu ali e ele fala aqui problemas e tudo mais. Mas aí no terminal a gente tem que dar alguns comandos para poder fazer aí essa reinstalação. Então, para garantir, eu vou dar um Flutter clean, ele vai limpar os pacotes. Depois eu vou dar um Flutter pubget. Aqui ele vai identificar, né, as dependências, certo? E depois eu posso dar um repar, né, para ele poder colocar e corrigir, né, aquilo que faltou.
Nesse caso aqui, como eu já havia instalado, ele já aceitou, já está de boa aqui, né? Mas a gente vai fazer todo o processo para vocês entenderem. E às vezes você pode ter alguns erros, você pode mandar ele ripar o cache, né? Para poder ver algum defeito, ele vai verificar todos os pacotes, são 100 e pouco, né? Então eu vou pausar, beleza? E aqui eu vou dar o package get. Ele resolveu aí as dependências. Se houvesse uma dependência extra, ele ia aparecer escrito: o meu ITL foi instalado. Então ele já está no cache, já está instalado aí. Senão ele ia falar: olha, tem um pacotezinho a mais aqui, né, para a gente usar. Bom, então antes estava vermelho, agora está funcionando de boa. Agora a gente vai dar o Flutter Run. Vamos ver o que acontece. E aqui está a nossa aplicação. Vamos ver, né? Ficou a ocorrência correta, português. Dá uma diferença que isso aqui é para Windows, né? Mas o funcionamento aí do jeitinho que a gente estava esperando, né? No carrinho, esse aqui já não tá. Show de bola.